Rede Imaculada 94,5 FM, emissoras associadas e web rádios, passa a apresentar o programa Ó Pátria Amada, na condução Breno. Bom dia, Breno. Bom dia, Denis. Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa Pátria Amada, né? E hoje nós vamos dar continuidade aqui ao estudo, né, do livro Concepção Católica do Padre Júlio Menvielli. A temática que nós estamos abordando recentemente aqui é sobre a concepção que nós temos, né, que o católico tem que ter acerca daquilo que é a política, não em estado daquilo que ela se realiza enquanto prática, mas em, né, aquilo que está acontecendo. Quando você abre seus jornais, nem sempre é aquilo que deveria acontecer, mas todo católico que tem o anseio de se dedicar à vida pública, de se dedicar àquilo que é a administração da coisa pública, a administração do Estado, deveria, então, ler esse tipo de livro, pelo menos para direcionar aquilo que é a sua conduta, sabendo que a convivência política não se norteiam por estes aspectos, né? Uma coisa, digamos assim, aquilo que a doutrina da Igreja Católica apregou que tem que ser a boa vivência do católico, e outra coisa completamente diferente é aquilo que é a realidade prática, né, da nossa vida em sociedade, ou seja, você está ali imerso ao mundo na qual nem todas as pessoas são católicas, nem todas as pessoas têm uma moral, e mesmo aqueles que se dizem católicos, quando dizem respeito àquilo que é a sua prática moral, não necessariamente têm a conduta conforme aquilo que é a moral católica. E isso é importante mencionar, mesmo porque cada um de nós tem os seus desvios de condutas em cada um de suas fraquezas, né? Como diria o apóstolo Paulo, um espinho que atormenta a nossa carne. Muito bem, antes então de iniciarmos as reflexões, que está bem interessantes as reflexões de hoje, vamos fazer a nossa oração e a consagração aí ao Imaculado Coração de Maria, desse sábado que mais um dia se inicia, né? E esse programa aqui, que é tão amado por mim, e a você, caro ouvinte, que está nesse momento agora nos escutando com atenção. Senhor Deus, Rei do céu e da terra, dirige, santifica, conduz e governa neste dia nossos corações e nossos corpos, nossos sentimentos, palavras e ações, a fim de que, submissa à tua lei e agindo conforme teus preceitos, mereçamos, por teu auxílio, ser salvos e livres nesta vida e na eternidade. Ó Salvador do mundo, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Oferecimento de obras. Nós vos rogamos, Senhor, que prepareis as nossas ações com as vossas inspirações e as acompanheis com a vossa ajuda, a fim de que todos os nossos trabalhos e orações em vós comecem sempre e convosco acabem por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Senhora, ó minha mãe, eu me ofereço todo a vós e em prova de minha devoção para convosco, vos consagro neste dia meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, inteiramente todo o meu ser. E como assim sou vosso, ó boa mãe, guardai-me, defendei-me como coisa de propriedade vossa. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, que sempre me rege, me guarde, governe e ilumine sempre. Amém. Oração de São Tomás de Aquino para antes dos estudos. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira de luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio de vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar, graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia. Que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba. Que minha palavra e minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida e concedei-me saber que o que me pedis, e ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Isso aqui tá essas aulas que a gente ministra, que é acerca daquilo que é a concepção católica da política, estão sendo gravadas e eu sempre disponibilizo elas e publico elas no meu canal no YouTube, que é breno.paradelo.
Pode procurar Breno Paradelo no YouTube, que estarão lá todas as aulas, desde a primeira, são 17 aulas que eu vou comentando esta aula do Padre Júlio Menvielli, faltam subir algumas, mas isso aí, eu faço isso esse final de semana ainda. Muito bem. No capítulo 3 do livro A Concepção Católica da Política, o Padre Júlio Menvielli, então, vai falar acerca daquilo que é a estruturação estatal da vida política, ou seja, como que deveria ser a estrutura do Estado. E ele vai, então, começar a discussão acerca de como que o Estado tem que ser organizado, partindo ali, iniciando, o que ele chama de uma crítica tanto ao liberalismo quanto ao socialismo. Depois, então, ele fala acerca daquilo que é o regime corporativo. O que é o regime corporativo? O que eram as corporações de ofício? As corporações de ofício era, digamos assim, meio que uma mistura como se fosse uma mistura entre cooperativas com entidades de classe, né? Então, tem aquilo que ele chama de as oficinas, né? Imagine que as corporações de ofício elas surgiram justamente ali já na média Idade Média e, enfim, na baixa Idade Média, onde você tem, então, pessoas, né, um certo número de pessoas que desenvolvem as mesmas atividades. Essas pessoas, então, elas se arregimentam em torno de oficinas. Essas oficinas se arregimentam nas corporações, e as corporações se arregimentam em torno daquilo que ele chama de corporações, corpos de profissionais. Então, você tem o profissional, você tem a oficina, você tem a corporação e, por fim, você tem os corpos profissionais, que são, digamos, os segmentos de classe. E esses corpos profissionais, essa corporação, ela era responsável, digamos, por certificar, atestar que o trabalho daquele indivíduo fazia era uma coisa de qualidade. Então, quando ele fazia parte disso, ele não somente fazia isso, como ele também regulava o próprio mercado. As corporações de ofício eram responsáveis pela precificação dessas mercadorias, por uma certa padronização desse comércio. Então, você percebe que existe uma lógica que o Padre Júlio Menvielli está colocando acerca de como que funcionava a estrutura laboral, a estrutura do trabalho. O indivíduo tem uma profissão, ele se enquadra dentro de uma corporação. Essa corporação aqui, não entenda uma corporação como se fosse uma empresa, tá bom? É uma corporação no sentido coletivo, ou seja, como se fosse uma associação, como se fosse uma cooperativa. Então, ele está dentro de uma oficina. Essa oficina, por sua vez, pertence a uma corporação, e essa corporação, por sua vez, pertence a um corpo profissional, né? E ele traça depois um outro paralelo, que é justamente com relação aos indivíduos. O indivíduo ele não está individualista, ele não está solto no meio do nada. Ele está dentro, o indivíduo nasce dentro de uma família, a família está dentro de um bairro, este bairro está dentro de um município, este município está dentro de um estado, esse estado está dentro de uma nação, né? Utilizando aqui a linguagem italiana, né, que ele pega a referência da Itália, embora ele não seja italiano. O Padre Júlio Menvielli é um padre que nasceu na Argentina, ele é argentino. Ele fala, então, que o indivíduo está dentro da família, a família está dentro da comuna, não é comuna de comunista, é comuna de uma região, como se fosse um município, e a comuna está dentro de um estado, e o estado está dentro de uma nação. Pois bem, ele então explica que esse regime corporativo é o regime que melhor se adequa, porque ele segue, então, aquilo que é uma expectativa de um regime natural, né? Quando você olha aquilo, tanto que é a filosofia, o pensamento de São Tomás de Aquino e também o pensamento de Aristóteles, eles buscam justamente olhar para isso que é o surgimento das coisas enquanto sua própria natureza, sem que seja algo criado, inventado do absolutamente nada, da mente de alguém que se julga ser genialidade, de como que as coisas deveriam funcionar. As coisas elas vão se organizando em si e vão melhorando com o tempo. Muito bem. Ele fala, então, depois disso, fala acerca daquilo que é a representação profissional. Mas não somente representação. Quando o Padre Júlio Menvielli fala acerca da representação aqui, né, ele está falando acerca da representatividade.
Ele fala assim: no entanto, o poder supremo que governa o corpo social estará, para um governo mais eficiente e harmonioso, conhecer quais são as imposições que deve fixar o corpo social. Segue-se que é necessário, ou ao menos muito conveniente, que haja no Estado, qualquer que seja sua organização monárquica, aristocrática ou democrática, um órgão que expresse com fidelidade os desejos da coletividade social e dê o seu consentimento às leis que lhe imponham. Então, seguindo inclusive a lógica de raciocínio que o padre Júlio Menvielli vinha colocando anteriormente, acerca daquilo que é a validação tácita da sociedade, daquilo que são as leis que as regem, e indo, digamos assim, em paralelo, mas não concordando com Rousseau, muito pelo contrário. Porque Rousseau fala acerca de um contrato social que se impõe a todos, e o padre Júlio Menvielli fala de regras e leis que são tacitamente acordadas entre esses cidadãos. Então, para o padre Júlio Menvielli, seria necessário que houvesse um órgão que expressasse essa representatividade, e essa representatividade necessariamente traduziria com fidelidade os desejos da coletividade. Se nós fôssemos olhar atualmente, isso seria o que fosse o nosso congresso, muito embora o padre Júlio Menvielli vai fazer altas críticas com relação a estes órgãos de representatividade que nós temos hoje. Vejamos por quê. Tem um aspecto aqui que, inclusive, eu discordo peremptoriamente acerca de como que ele coloca isso, e vou explicar por quê e por que é falso, de fato. É materialmente falso, tá? Não é uma questão de opinião. E aí ele, então, se pergunta, como que deve ser este órgão, né? Este órgão para expressar. Muito bem. Este órgão deve se constituir daquilo que são os representantes, ou seja, no âmbito da atividade política dos indivíduos que está determinado pelo grupo social a que pertence. Um chefe de família não possui como tal faculdade para determinar um governo provincial. Sua faculdade só alcança a comuna, ou seja, o seu bairro. As comunas poderão determinar, por sua vez, o poder central. Igual processo deve seguir a sede profissional. O artesão, o operário de fábrica, o agricultor, tem reduzido as suas atividades políticas dentro da corporação. As corporações, como tais, determinarão a autoridade dos corpos profissionais ou as agremiações, e apenas esses as nacionais. Desta forma, ademais, de se reduzir ao justo a ingerência política dos cidadãos, essa não vai além de sua competência que alcança. Um chefe de família poderá conhecer convenientemente o modo de organizar a sua vida comunal, mas dificilmente alcançará entender as necessidades nacionais. Isso aqui existem certas limitações que o padre Júlio Menvielli coloca aqui, porque é muito forte dizer que um pai de família não tem condições de compreender, né, as necessidades nacionais. É como se ele fosse taxativo. Olha, você não tem essa capacidade de compreender. E depois ele traz, inclusive, outros parâmetros que eu falo assim, não, isso aí não tem nada a ver. Então ele fala a seguinte coisa, para fechar essa questão acerca desse órgão de representação. Ele fala assim, alcançar-se-á, assim, a formação de um órgão que represente realmente o país nessa dupla linha. Qual é essa linha? A primeira linha é a família, bairro, município, província, nação. E a segunda linha é a oficina, a corporação e o corpo profissional. Ou seja, ele está falando de dois aspectos. Ele está falando de um aspecto que é o aspecto da vida social, né, o aspecto social, e do outro lado ele está falando sobre o aspecto daquilo que são o aspecto profissional. E que, de fato, são os dois pilares que, digamos assim, sustentam a sociedade. Percebam, inclusive, que quando você olha aquilo que são as políticas de classes, políticas classistas, né? Ou, melhor dizendo, quando você olha as bandeiras identitárias, a principal função das bandeiras identitárias que a esquerda carrega, ela primeiro, necessariamente, ela precisa deslocar o indivíduo do seu núcleo familiar, para que ela possa, então, criar esse outro vínculo, ou seja,
A nossa sociedade, ela está estruturada conforme o padre Júlio Menvielli descreveu aqui, né, para poder chegar no órgão de representação, ou seja, os indivíduos que estão lá eleitos, eles estão representando bandeiras. Os deputados federais, senadores, né, eles estão lá, os deputados estaduais estão lá representando as bandeiras. Bandeiras de quem? Bandeiras de movimentos. Quais movimentos? Movimentos esses que portam, então, sejam suas pautas identitárias, movimento trabalhador, o sindicato, etc. Quando você olha sobre o aspecto sindical, você percebe que ele atende a este critério que o padre Júlio Menvielli colocou. Oficina, corporação, profissão, embora, quando você olha esta linhagem que o padre Júlio Menvielli colocou aqui, oficina, corporação, profissão, ele está olhando isso aqui, tendo em vista que no esquema corporativo, ou seja, das corporações de ofício, você não tinha a figura do patrão. Porque neste esquema, como se fosse de fato uma cooperativa, digamos assim, por isso que eu falo que é uma mistura, você não tinha a figura do patrão. Porque quando você olha hoje, como é que isso funciona? Você tem, então, duas linhagens. Aquilo que é a linhagem do empresário e aquilo que é o patrão, e você tem a linhagem daquilo que é os empregados. Tanto é que você tem o sindicato, né, laboral e o sindicato patronal. E eles, então, se reúnem para poder fazer as suas negociações. Isso já quebra aquilo que é a estrutura do padre Júlio Menvielli. Mas, quando você vai falar, tá, isso é o aspecto daquilo que é a produção, aquilo que é o aspecto profissional, que nós estávamos conversando, que é uma linha. E na outra linha? Bem, na outra linhagem, aqui eu tenho que explicar um pouquinho daquilo que é a estratégia revolucionária dos movimentos de esquerda. Eu não posso nem necessariamente dizer que são os movimentos de esquerda, porque quando você olha toda a estrutura que é utilizada destes movimentos, desses movimentos desses movimentos como, por exemplo, o movimento LGBT, o movimento negro, o movimento feminista, todos os movimentos, mas aqui eu vou incluir outros movimentos, incluindo os movimentos liberais que surgiram, que são os novos movimentos à direita, né? Os movimentos à esquerda e movimentos à direita. Essa mescla, essa diversidade de movimentos que existe hoje na sociedade, ela existe em função de um processo que se chama de guerra híbrida. Isso não é algo que está comum, tanto é que eu nem vou aprofundar nisso, tá? Mas como é que basicamente ela funciona? A primeira função disso, né, e aí eu vou ter que ir mais para o lado da esquerda do que para o lado da direita, porque apesar da direita dizer que existe e o conservadorismo, e inclusive movimentos cristãos, né, dizerem que nós somos defensores da família, mas quando você vai olhar estes movimentos que carregam essa bandeira, inclusive eu já falei aqui acerca daquilo que é o símbolo autojustificador. Eles estão dizendo que são defensores da família, mas quando você vai olhar de fato a família dessas pessoas, talvez a família deles esteja destruída, justamente por causa do posicionamento político que eles estão adotando. Quando você vai olhar o cristianismo dele, peraí, como assim? Então, a primeira função desses movimentos sociais é necessariamente desgarrar o indivíduo de sua família. Porque ele precisa quebrar esta linha aqui. O indivíduo desgarrado de sua família, ele se torna aquilo que é o indivíduo russoniano, que é o indivíduo individualizado, né? Individualizado não, eu vou dizer individualizado aqui, no sentido de atomizado, né? Ele não tem vínculo com ninguém, né? Ele não tem nenhum tipo de vínculo, ele é completamente desligado de absolutamente tudo, ele é livre de todos, de tudo e de todos, né? E a gente já mencionou acerca desse tipo de indivíduo aqui. Não confunda este individualismo com a individuação, que é o processo de você formar-se e juntar e integrar, e integralização, né? Integração, aliás, daquilo que é a sua personalidade, coisa que nós já falamos, inclusive, na última vez. Acerca daquilo, eu abordei, inclusive, aquilo que é a integralidade da fé católica, que é um pleonasmo dizer integralidade da fé católica. Porque católico quer dizer integral, mas enfim. Quando você olha, então, isso, você precisa remover o indivíduo do seu núcleo familiar e inserir este indivíduo dentro de uma tribo, dentro de um núcleo da qual ele esteja vinculado por meio de símbolos, por meio de uma microcultura
né? E isso microcultura antropologicamente falando, na qual ele se vincule muito mais a este grupo de valores, de crenças, de linguajar, de vestimenta, de comportamento, de locais e de coisas que leem, do que a sua família. Então, importa muito mais, né, ao membro do movimento negro pertencer ao movimento negro do que pertencer à sua família. Importa muito mais aos membros, aos lutadores de direitos dos animais, pertencer a este grupo e estar circulando dentro deste grupo do que, de fato, pertencer à sua família. É necessário quebrar isso. E isso começa se quebrando na escola. Isso acontece apenas em virtude dos movimentos de esquerda? Não, porque dentro do processo de guerra híbrida, e no processo de guerra híbrida nós não estamos falando em processos ideologizados de esquerda e de direita, mas nós estamos, sim, falando acerca de como que as nações atacam hoje umas às outras sem utilizar-se de mecanismos de guerra, mas para desestabilizar os seus governos e as suas economias, de modo a tirar proveito com isso. Não é preciso mais disparar canhões, porque isso, além de ser muito caro, né, mata um monte de gente, tem um desgaste político muito grande, né? O mundo hoje já está aí nessa cultura de paz e amor, então fica feio para o governante de um país declarar guerra para o outro, né? Não fica muito bem. Então, o processo de guerra híbrida ou de guerra total, ele se tornou muito mais comum do que aquilo que é o processo de guerra convencional. E como é que se faz esse tipo de coisa? Muito bem, quando você tem, então, um presidente para ser derrubado, ou um processo a ser instalado, digamos assim, você aciona esses movimentos por meio das suas fontes de recurso, para que eles, então, promovam uma série de manifestações, mobilizações contra o governo, porque, afinal de contas, todo governo tem grupos que estão insatisfeitos com ele em determinados pontos. Não importa o que seja, qualquer governo tem pontos de insatisfação. O que você vai fazer, então, quando você é um país que está atacando o outro em processo de guerra híbrida, é apenas produzir, aumentar estes efeitos e fazer com que eles, então, demonstrem na sociedade que essa satisfação está muito grande, e isso por meio de dinheiro, etc. Não vou me aprofundar nisso aqui, embora eu já tenha falado muito. Então, você percebe que você tem essas duas linhas, né? O processo de representatividade, hoje, ele está desfocado daquilo que seria a realidade proposta, melhor, proposta não, aquilo que é a realidade que hoje o Padre Júlio Menvielli nos traz aqui, que é o indivíduo está ligado à sua família, da sua família está ligado aos problemas da sua rua está ligado aos problemas do seu bairro está ligado aos problemas do seu município, e do seu município, então, de fato, está ligado aos problemas do seu estado, para depois, então, se preocupar aquilo que é o problema da nação. Ora, veja que curioso. Nosso país hoje justamente está imerso, né, em ruas esburacadas, falta de saneamento básico, falta de hospitais, falta daquilo que é infraestrutura, falta tudo, e que todo mundo reclama, justamente por causa deste processo de voto ideologizado. Porque quando as pessoas vão votar, elas tensionam a votar segundo estes medos e angústias e esperanças que elas estão inseridas em torno de suas classes ou grupos sociais, ao invés de se preocupar com aquilo que é a resolução dos seus problemas locais, com aquilo que é a realidade concreta. E ficam, então, se divagando e pensando acerca daquilo que são problemas completamente etéreos, que não tem qualquer tipo de significado na realidade prática instantânea. Você fica pensando naquilo que é o direito do negro, o direito da mulher, o direito do LGBT, o direito do cristão, o direito da família em aspecto geral. Não estou aqui criticando isso. Não estou criticando isso. Estou criticando que, enquanto existem pessoas que estão aí defendendo o voto impresso, tem gente que defende o voto impresso passando fome. Perceba o nível de deslocamento entre aquilo que é uma necessidade real do indivíduo, né? Aquilo que é a necessidade real do indivíduo. O asfalto na rua dele está esburacado, ele não tem saneamento básico, ele não tem hospital, ele não tem médico, ele não tem dentista, ele não tem emprego, mas ele acredita que o problema é o voto impresso.
Do outro lado, isso, estamos falando da direita. Ele acredita que é o voto impresso, ele acredita em todos esses problemas que de fato não resolvem absolutamente nada na questão prática. Ele acredita, por exemplo, acerca que a privatização da Petrobras vai reduzir o preço da gasolina. Não vai. Não vou me aprofundar nisso aqui agora. Do outro lado, em compensação, né, se a gente pensar, muito bem, Breno, você falou acerca daquilo que é a direita, pensando aí um público bolsonarista. Mas do outro lado não está diferente. Porque enquanto, neste momento, eu escrevi meio que um texto que ele fazendo essa crítica, porque enquanto o Bolsonaro estava lá, né, a direita estava lá, ou o bolsonarismo, de maneira geral, estava defendendo o voto impresso, enquanto o povo passa por todas as necessidades, as angústias, as aflições decorrentes do coronavírus, independente de quem é a culpa, independente se você acredita ou não, se isso é conspiração, se veio da China, não interessa. O que interessa são os efeitos da realidade concreta que as pessoas estão passando. E se as pessoas estão passando por essas necessidades, não importa de onde veio, o que interessa é que você tem que dar uma solução para isso. Enquanto o bolsonarismo e a direita estavam lá focado no tal do voto impresso, no mesmo momento, neste mesmo momento, o PT entrava com um processo, né, um pedido algum processo de relação à inconstitucionalidade ou constitucionalidade acerca da utilização do gênero neutro pelas escolas públicas no STF. Perceberam a coisa? Ou seja, o povo brasileiro, o povão, o povo. Quando eu falo povo aqui, eu não estou usando povo no sentido que a esquerda fala, também não estou usando povo no sentido que o bolsonarismo e a direita falam. Eu estou falando o povo que está desempregado, o povo que está endividado, o povo que não tem o que comer, o povo que tem gente pagando R$130 o botijão de gás, o povo que está que está procurando pedaço de osso para comer, o povo que está pagando caro a energia elétrica, o povo que não tem médico, o povo que não tem saneamento básico, o povo que não tem asfaltamento decente. Ele tem nem dinheiro para comprar carro, né? Então, de fato, tem que se preocupar com asfaltamento. Este povo que tem essas preocupações reais, diretas ali, enquanto de um lado estava querendo voto impresso, do outro lado estava querendo a utilização do gênero neutro. E eu pergunto a vocês, como é que ficam as demandas reais da população brasileira? Se os dois espectros da política brasileira estão, de fato, sim, na estratosfera. E o pior, eles conseguem, inclusive, conduzir algumas pessoas que estão passando por essas necessidades precárias da qual eu relatei aqui, para defender esse tipo de coisa. E aí eu pergunto a todos vocês, de que forma o voto impresso vai alterar a inflação que ultrapassou a casa dos 10%? De que forma o gênero neutro vai alterar o preço do gás que passou R$130? Não vai. Então, colocaram a cabeça do povo brasileiro, da população brasileira, da política brasileira, em questões que, em absolutamente nada, servem para a sua população. Colocaram, inclusive, a pauta do Congresso Nacional dentro dessas duas loucuras absolutas, enquanto o orçamento está sendo completamente jogado à míngua, que era a única fonte e forma, inclusive, de minimizar as consequências da pandemia. Ninguém sabe o que está acontecendo com o orçamento. Quem é que está administrando o orçamento, pelo amor de Deus? O voto impresso não altera o orçamento. Pode ter os seus impactos lá, ok, mas não estou falando disso. Então, o que eu quero dizer é que a política precisa voltar para aquilo que é a realidade do povo brasileiro. E vai voltar, necessariamente. Isso que, inclusive, promoveu um esfriamento do interesse do povo brasileiro monstruoso, porque o povo brasileiro, além da novelização, né, da política, porque qualquer coisa, a mídia, e nesse ponto a mídia de fato tem culpa, de novelizar tudo que acontece na política, porque as pessoas ligam o Jornal Nacional, e não vamos ser hipócritas, né, aqueles que são críticos à Rede Globo, críticos à SBT, críticos à mídia. Fato é que 70% da população brasileira liga a televisão na Rede Globo para assistir o Jornal Nacional,
e vai aceitar, e vai ouvir aquelas informações, você goste ou não. Você que está aí, né, no WhatsApp, você que está aí no Facebook, você que está aí se utilizando desses canais de comunicação e achando que isso é a maior forma de informação e achando que vocês conseguiram acabar com o monopólio das grandes emissoras, engane-se você, porque as pesquisas comprovam que 70% do povo brasileiro se utiliza das grandes emissoras para poder se informar acerca de temáticas como política. Apenas 20% se utilizam de canais como de redes sociais e apenas 2% se utilizam de canais como o WhatsApp para se informar acerca das temáticas políticas. As grandes emissoras ainda são o principal meio de informação das pessoas e provavelmente não irão mudar tão cedo. Então, quando você olha isso, né, e você vê a novelização da política e a própria política colocando em sua pauta e sendo dirigida, ou melhor, se dirigindo para coisas que em nada colaboram com o povo brasileiro, é realmente de enlouquecer. É realmente de ficar numa revolta muito grande, porque enquanto você tem as demandas reais, um lado quer discutir voto impresso, né? O outro lado quer discutir gênero neutro. E o povo brasileiro amíngua. Sem qualquer tipo de expectativa. Isso quando não colocam pautas religiosas na política. Que nunca deu bem. Nunca deu bom. Aliás, a própria Igreja Católica se afastou, proibiu o clero de participar da política, inclusive todo... Né, eu acredito que os religiosos não, os políticos que usam aí o nome de padre isso, padre aquilo outro, tinha que ser processado por estelionato. Porque, de fato, ele não é padre. Vai lá para a arquidiocese dele e pergunta, fulano é padre? Não, não é padre. Por quê? Porque ele tem que sair da batina para poder entrar na vida política. E é isso que prescreve o Código Canônico da Igreja Católica. Mas se utiliza de um cargo da qual ele utiliza, de um cargo, porque o padre é cargo, o sacerdócio não, o sacerdócio é sacramento. De um cargo da qual ele anteriormente ocupava para ter o respaldo de autoridade para conseguir voto. Isso é estelionato ou não é estelionato? É estelionato. Eu não posso dizer por aí que, sei lá, eu sou governador. Sei lá, estou inventando alguma coisa aqui. Eu sou presidente, apesar de que eu sou presidente de uma associação, eu sou presidente disso. Ou eu sou representante daquilo outro. Eu falo assim, não, eu sou aqui analista de tal empresa. Não, ele já trabalha, por exemplo, na empresa que eu trabalho, eu sou analista de monitoramento. Eu posso sair para dizer que eu sou analista de monitoramento? Não, não posso. Sou analista de monitoramento da empresa X. Não, não posso. Por quê? Porque isso é mentira. Entende? É a mesma coisa. Então, é preciso fazer com que a política volte para aquilo que são as demandas reais da população. As demandas reais. Inclusive, este livro aqui fala exatamente disso no primeiro capítulo, né? Acerca daquilo que é a natureza da política. Capítulo 1 e capítulo 2 também. O capítulo 2 é sobre a problemática da soberania. Não, é o capítulo 1. Onde eu falo assim, a política não tem que se meter nos aspectos, ela tem que simplesmente servir de formar uma base estrutural, os objetivos 1, 2 e 3 da política que eu mencionei aqui. Uma base estrutural na qual ela fornece ao cidadão, tá certo? A despreocupação de determinadas coisas, como transporte, saúde, etc., para que ele possa, então, dedicar-se com mais afinco e facilidade à vida religiosa. E dedicar-se, por exemplo, o domingo à espiritualidade. Essa é a função da política. Está muito claro com relação a isso. A função da política não é substituir a religião, embora o queiram, tanto a esquerda quanto a direita. Tanto a esquerda quanto a direita. Quando um presidente se utiliza de seu púlpito para fazer aquilo que é proselitismo religioso, ele está fazendo isso. Da mesma forma, quando o outro lado se utiliza da política para poder substituí-la, tendo em vista aquilo que é
a construção de normativos, valores e determinar como que as pessoas devem ou não agir, ela também está substituindo a religião. Continuando. Aí ele fala assim: observe bem que ao propiciar esta representação de interesses, faz-se em geral sob o aspecto do essencialismo e do essencialmente reclamado ao bem temporal, sem determinar, no entanto, suas condições concretas, que só podem depender das condições geográficas e historiográficas de cada povo, ou seja, este órgão de representação tem que ser enquadrado dentro daquilo que são as condições geográficas e históricas de um povo. E aí vem um conceito de povo que eu achei simplesmente genial, que é de Berdyaev, na verdade, e Berdyaev, não, F, né? Aqui ele escreveu com 2 Fs, porque na verdade Berdyaev, ele é russo, ele não é francês, embora o texto seja em francês, que é un nouveau moyen age, ou seja, um novo moyen de era. E ele traz um conceito, né, de povo que é interessantíssimo, que ele fala assim, ó, povo, né, o povo é um conjunto, é um grande conjunto histórico que compreende todas as gerações ligadas não só às viventes, senão às gerações do passado e às de nossos pais e avós. Isso aqui é um conceito fundamental, porque quando você olha este conceito, necessariamente você vê aquilo que é o princípio do conservadorismo. Que o conservadorismo, eu digo, né, hoje com muito mais convicção, ele não está dentro do que é hoje o espectro político, definido como tanto o bolsonarismo como a esquerda, se a gente pudesse fazer esse tipo de espectro, né, colocando o bolsonarismo à direita e a esquerda, né, por sua própria natureza. O conservadorismo hoje, né, ele não se enquadra dentro daquilo que é o bolsonarismo. O conservadorismo não se enquadra dentro daquilo que são as propostas do bolsonarismo. Muito embora, assim como o bolsonarismo se utiliza em termos daquilo que é o símbolo autojustificador, ele utiliza das bandeiras do conservadorismo para justificar as suas ações, embora as suas ações não sejam conservadoras. Então ele vai se utilizar da bandeira da família, da bandeira do cristianismo, da bandeira do combate à corrupção, da bandeira da honestidade, para justificar aquilo que está sendo feito. Ok? Continuando então. Fazendo este órgão representativo um organismo que recolha toda a cidade do passado e continuando-a. Ou seja, a representação do Congresso Nacional, vou utilizar nossa linguagem, ela tem que trazer em si isso. Aquilo que é a representatividade do nosso passado, a nossa identidade histórico-cultural, e dar continuidade a ela, dentro dessa dupla linha, aquilo que são a nossa família, ou seja, os aspectos sociais, porque não existe aspectos sociais, ou melhor, não deveria existir aspectos sociais fora das famílias, e o aspecto profissional. Muito bom. Aí ele vai falar então um pouquinho daquilo que é o sufrágio universal, e ele vai acabar com o sufrágio universal. E por que ele não ele destrói, digamos assim, o sufrágio universal? Ele fala do sufrágio universal porque ele fala assim, o sufrágio universal, ele se fundamenta em cima de uma coisa que é impossível, que é a igualdade das pessoas. O famoso todos são iguais perante a lei. E de fato, pode ser perante a lei, mas quando fala assim, todos são iguais, não, todos não são iguais. Por quê? Porque todos nós somos diferentes. Nós não somente somos diferentes enquanto pessoas, enquanto características, enquanto personalidade, mas nós também somos diferentes enquanto cargos que ocupamos, funções sociais e uma série de outras coisas. E aí, justamente aqui, reside uma crítica que, inclusive, o contradiz lá na frente. Que lá na frente ele vai falar acerca dos regimes políticos, vai falar acerca da democracia, e vai falar que a democracia, tendo em vista aquilo que é... Fala assim, a democracia se fundamenta em 3 notas essenciais, que é a liberdade, a igualdade e a soberania de todos e de cada um dos cidadãos. E dentre esses 3 itens, a liberdade é a principal característica da democracia.
Você fala, tudo lindo, tudo maravilhoso. Em estado ideal, sim, tudo lindo, tudo maravilhoso. Contudo, e aí em alguns pontos aqui, de fato, eu concordo. Quando ele olha, apesar de que ele fala assim, ele coloca um adendo que é a democracia em estado puro, e de fato não existe em estado puro. A democracia em estado puro, ela não existe, né? Em estado ideal. Ela tem que ser mesclada com outros, né? Ele fala assim, que a democracia é um regime pelo qual se governa, a multidão governa a todos. E ele já explicou lá atrás que isso é praticamente impossível. A liberdade política de todos igualmente possuem não consiste tão somente em ser governado como livre, nem sequer em controlar o governo ou participar dele pelo sufrágio igualitário, senão que comporta o acesso de todos os cidadãos às funções mais altas da cidade, o que não haja ninguém acima do outro, isto é, que todo cidadão seja soberano, o que é impossível, né? E aí ele fala assim, ó, das características apontadas é fácil deduzir que a democracia em seu estado puro deve ser a dominação dos pobres. E aqui, de fato, vai ser uma linguagem bem que você que são politicamente corretos, digamos assim, vão ficar, nossa, como assim? E por que ele chega a essa conclusão? Porque se a multidão manda, como há mais pobres dos que ricos, os pobres hão de possuir mais autoridades que os ricos. Só que isso é uma mentira grandiosa. Porque para que isso aqui acontecesse, necessariamente deveriam ter associações de pobres, né? Os pobres formarem associações, eles iriam então, né, fazer lá grupos de classe, como ele previu aqui anteriormente. Isso que é mais interessante, porque ele está falando aqui justamente de como que existem essas associações e como que deveria ser. Grupos de pobres que se associariam, né, se organizariam em torno de classes, de classes não, mas de grupos, e dominariam o poder. Eles elegeriam seus próprios representantes de pobre, né? E isso faria, então, com que eles dominassem completamente a estrutura da administração pública. Ora, mas aqui atrás ele diz, neste momento, a seguinte coisa. Isso que é importante dizer. Da parte dos ungidos políticos, acerca do sufrágio universal, ele está falando, da parte dos ungidos com o veredicto popular, ou seja, da parte do veredicto popular do sufrágio universal, do voto de todos, porque se lhes dará carta branca para tratar e resolver todos os problemas possíveis em segundo lugar, porque devem ser eleitos, de ordinário, os mais hábeis em seduzir as massas. Compreende? Porque, apesar da maioria da população ser pobre, não são os mais pobres que dominarão? E aí aqui está a contradição intrínseca que o padre Júlio Menvielli não percebeu, apesar de estar distante apenas 3 páginas uma da outra. E ele continua, então, e aqui a gente pode justamente acirrar ainda mais. Corrupto porque cria os partidos políticos com suas sequelas de comitês, isto é, oficinas de exploração de voto, onde, como é de imaginar, o voto se oferta ao melhor pagador, que não pode ser senão o maior corruptor e o mais corrompido. Ademais, como as massas, isso aqui é fundamental. Aliás, ademais, como as massas não podem votar pelo que não conhecem, o sufrágio universal demanda a montagem de poderosas máquinas de propaganda com seus enormes gastos. Isso aqui é plenamente verdade. Dentro de uma campanha eleitoral, e eu trabalho com isso, a principal função da campanha eleitoral é aquilo que em termos de processos, é a comunicação. O candidato, então, comunicar-se com o povo adequadamente, de modo a conseguir convencer o público, e quando eu falo convencer, não estou falando de enganar, e convencer o público de que ele, né, constitui aquilo que é a melhor proposta para poder resolver os problemas do cidadão. Quando estes cidadãos não estão aí enlouquecidos atrás desses devaneios que nós já falamos aqui, né? Então, se o cidadão acredita que o problema dele não é o gás de cozinha a 130, mas acredita que é a aplicação do gênero neutro e o voto impresso, aí lascou tudo, né? Como é o caso da nossa sociedade hoje. Então, para isso, é necessário fazer propaganda.
É necessário fazer a campanha eleitoral. E aqueles que melhor souberem fazer isso, e aqui sim eu estou falando acerca do processo, inclusive, de enganação, né, porque existe técnica, não para enganação também existe técnica, né, mas para você justamente se mostrar o mais próximo possível daquilo que são os anseios, esperanças e desejos da população, por meio de pesquisa, por meio de uma série de coisas, e você comunica isso adequadamente. Então, o candidato que melhor soube comunicar isso ao povo vai vencer. E quando eu falo de melhor comunicar ao povo, eu não estou falando de que você olhando isoladamente a comunicação dele, ele conseguiu comunicar. Eu estou falando da capacidade, desta capacidade de comunicação, mas também estou falando da capacidade de capilaridade, ou seja, de penetração no maior número de pessoas possíveis desta comunicação. Porque às vezes você tem o candidato A que ele consegue se comunicar, transmitir, aliás, criar uma comunicação, vou corrigir, ele consegue criar uma comunicação muito melhor do que o candidato B. Só que o candidato B, com a comunicação ruim dele, consegue alcançar um número de pessoas 3 vezes maior que o número de pessoas que o candidato A conseguiu impactar. Então, mesmo com uma comunicação ruim, por ele ter conseguido alcançar um público muito maior, né, ele tem mais chances de vitória do que o candidato A. Então, não basta apenas ser uma boa comunicação. Tem que também, essa comunicação, ter capacidade de capilaridade, ou seja, de penetrar nos mais diversos públicos de forma eficiente. Assim, então, o padre de Lumenvielle aqui está certíssimo, ou seja, ademais, como as massas não podem votar pelo que não conhecem, e de fato não conhecem, as massas irão votar, as pessoas irão votar, segundo aquilo que lhes é apresentado. E aqui tem uma máxima, né, acerca do processo político eleitoral. O povo nunca erra. Por favor, não digam o povo é burro. Não, o povo não é burro. Porque o povo votou segundo aquilo que lhe foi apresentado. Se a capacidade de intermediação da comunicação dos candidatos, né, faz com que os candidatos ruins sejam melhor apresentados ao povo, não vamos colocar a culpa no povo. O povo votou segundo aquilo que ele melhor julgou ser. Este aqui é o candidato que melhor se apresentou a mim. E ele pode ter se apresentado de diversas formas, né? Tanto pessoalmente, como por meio de outdoor, como por meio de rádio, como por meio de uma série de coisas, né? Então, esta apresentação é que vai determinar, né, o contato direto, por meio, inclusive, de benefícios que ele, enquanto deputado, por exemplo, conseguiu para aquela região, de construção de pontes, de asfaltamento, né? Ou mesmo através de ter conseguido, sei lá, uma doideira de implantação do gênero neutro, ou coisa do tipo, ou implantação do voto impresso, né? Defendeu essas pautas malucas aí, que são malucas, tanto a direita quanto a esquerda. Né? Quer defender essas maluquices? Defende essas maluquices, mas antes vamos encher a barriga do povo de comida. Vamos tirar o povo da miséria. Aí depois que a gente tirar o povo da miséria, aí tem direito de discutir essas maluquices que não servem pra nada. Vai discutir gênero neutro, vai discutir ideologia de gênero, vai discutir o voto impresso. Mas primeiro vamos cuidar daquilo que são as necessidades reais da população. Vamos tirar o povo da miséria primeiro. Vamos produzir, por exemplo, tecnologia, vamos produzir emprego. Para depois de produzir isso, vamos criar um projeto de desenvolvimento do país que gere tecnologia, que gere, por exemplo, e a única coisa que inclusive é capaz de reduzir o preço da gasolina, que é produzir refinarias capazes de refinar o nosso petróleo, para a gente deixar de importar o petróleo, de importar, aliás, a gasolina, os produtos do refino do petróleo, que nós não temos capacidade de refinar o nosso petróleo, e por isso que a gasolina está batendo R$ 7,00 o litro, porque o dólar está subindo, devido à instabilidade dos discursos políticos vigentes no país. E cada vez que o dólar sobe, a gasolina sobe também. O problema da inflação do país não é um problema de taxa de juros, e aí eles sobem a taxa de juros por quê? Porque todo mundo que tem investimento ganha muito mais, todo mundo que tem offshore ganha muito mais, todo mundo que tem dólar ganha muito mais. Mas reduzir a inflação não vai reduzir a inflação. Porque o problema da inflação é um problema do dólar, de dolarização da economia. Por quê? Porque nós temos uma destruição do nosso parque industrial que não consegue mais atender as capacidades da demanda interna. Cadê alguém discutindo isso no Congresso Nacional? Não, tem que discutir o voto impresso, tem que discutir qual é a próxima pauta
que não leva a nada que estão discutindo por aí. Agora eu preciso até recordar aqui. Quem é que está discutindo isso? Quer abaixar o preço da gasolina? Simples. É só colocá-la sob domínio nacional, fazendo com que, por exemplo, a refinaria de Abreu e Lima seja finalmente tirada do papel, que está lá, enferrujando. A construção de refinarias que sejam capazes de refinar o nosso petróleo. Porque petróleo a gente consegue produzir abundantemente. Fala, mas o nosso petróleo não tem qualidade. É sério, não tem qualidade? Então por que tem gente comprando de fora? Porque lá fora eles têm capacidade de refinar o nosso petróleo. A gente manda para fora, eles refinam, depois a gente compra a gasolina deles muito mais caro, a preço de dólar. É por isso que a gasolina tá cara. E não tem ninguém discutindo isso. E a única proposta infeliz que o presidente da República tem é privatizar uma coisa. Mas, ora, se o critério de privatizações agora são as críticas feitas ao presidente a determinados setores, a gente vai privatizar o quê? Tudo, até a cadeira da presidência da República. Até o Palácio do Planalto. Por que vai privatizar até o Banco Central? Porque, afinal de contas, daqui a pouco vão reclamar que os juros estão altos, que o câmbio está alto, e isso aí é política monetária. Então, a gente privatiza o Banco Central, privatiza o Ministério da Economia, porque o critério de privatização é esse. Não pode colocar culpa naquele que administra os preços. Mas quem administra a política cambial, quem administra a política de taxa de juros, a política monetária, é a presidência da República por meio de seus órgãos, que é o Banco Central e o Ministério da Economia. Muito bem, meus caros. Eu até fugi um pouco do tema aqui. E queria agradecer a todos que estão me ouvindo, a presença de todos. Né? A presença não, a paciência, né? E aqueles que estão aí me ouvindo. Desejar a todos uma ótima semana, um ótimo sábado, que amanhã é todo mundo para missa, que amanhã é domingo. E aguardo vocês aí no domingo que vem em mais um programa Pátria Amada com Breno Paradello. Obrigado, Denis.